Recebendo aqui o Emanuel Iscarião, que é presidente da Unidade Popular aqui do Diretório Municipal da cidade de Patos, diante de uma data extremamente importante que vai acontecer na segunda-feira, feriado internacional, Dia Mundial dos Trabalhadores. Emanuel, de antemão, receba o nosso boa tarde. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Boa tarde, Josivan. Boa tarde, Mário. Zé Maria, hoje por aqui conosco, né? E à disposição para tratar, como você disse, de um dos dias mais importantes para trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo, Josivan. Emanuel, nós passamos agora uma eleição extremamente conturbada, tivemos um início de ano extremamente também que ameaçou a nossa democracia através de uma tentativa frustrada de golpe. Já podemos fazer uma avaliação desse momento, mesmo tumultuado, desses 4 primeiros meses de governo? Como é que a UP tem se posicionado com relação a essa visão desses 4 primeiros meses do governo Lula? Tem como avaliar, sim, Josivan. É verdade que é um tempo ainda curto de governo para se avaliar a gestão propriamente dita, mas em política a gente avalia a qualquer momento. Até o dia de hoje a gente tem condições de avaliar, né? E o fato é que a gente não pode estranhar essa postura do governo Lula, né, do governo Lula 3, porque a gente conhece como é que o Lula faz política, a gente conhece como é que Lula construiu essa candidatura, a gente conhece qual é a composição de poder que está hoje à frente da presidência da República, né? E o que está posto, o que está colocado, é que nós tivemos um avanço imenso, extraordinário, do ponto de vista da derrota do ex-presidente Bolsonaro, que foi candidato à reeleição e derrotado de forma quase inédita, né? Isso é um avanço porque nós retornamos, né, a um ambiente, a uma arena política onde minimamente podemos exercer a democracia, né? A gente percebe já o clima muito mais ameno do ponto de vista do respeito às diferenças, às ideias, ao debate político propriamente dito. Mas do ponto de vista dos avanços, das políticas públicas que nós esperamos para o povo brasileiro, nós sabemos que esse governo não vai resolver, né? Ele está tentando implementar paliativos que implementou nas 2 gestões Lula, lá atrás. Dilma também fez a mesma coisa, né? Mas do ponto de vista dos avanços que nós enxergamos necessários para a sociedade, está muito distante, né? Porque, veja, 4º mês de governo, qual sinalização, né, de transformação real que o Lula sinalizou até o presente momento? Nenhuma. E quando eu falo em transformação, eu falo em algo que de fato modifique a vida do povo brasileiro. Como é que está a questão das terras no Brasil? Terra é poder, terra é produção, terra é dignidade. A reforma agrária já foi pauta em algum momento durante esses 4 meses de governo? Não foi. Inclusive o MST Não começou foi. agora a ocupação de terras, né, que estão improdutivas. Exatamente. O MST faz um trabalho magnífico do ponto de vista da emancipação dos camponeses, digamos assim, né? Para que as terras sejam divididas e que a produção aconteça. Mas não houve essa transformação nem a sinalização de que vai haver. A reforma trabalhista, já que a gente vai falar do 1º de maio, né? Reforma extremamente prejudicial à classe trabalhadora, aos trabalhadores brasileiros, porque ela retira direito do povo brasileiro. Ela flexibiliza as regras que garantiam um mínimo de dignidade dos trabalhadores, né? E aí, o Lula vai revogar? Não vai revogar? Até agora ele não falou sobre isso. Né? A questão da dívida pública, que abocanha 40% do orçamento brasileiro. Quase 50 já. Quase 50%, mais de 40%. Né? E a fonte é uma fonte extremamente confiável, a Auditoria Cidadã da Dívida. Né? Então, como é que vai ser isso? Quer dizer que o Estado continuará sendo sangrado, né? O povo continuará sendo sangrado, enquanto a gente fala da corrupção do parlamento, do executivo, que tem que acabar, né? Mas tem uma muito maior. A gente não sabe quanto deve, não sabe de fato para que esse dinheiro foi tomado, enfim. Então, há discussões muito sérias que devem ser travadas no Brasil e o governo Lula não trava. Então, até o presente momento não tem travado. Emanuel, é importante fazer isso aqui. Não é que, por exemplo, é uma oposição, é uma crítica, não. É uma constatação, né, que houve um avanço, inclusive a Unidade Popular, entre Lula e Bolsonaro. No primeiro turno, a Unidade Popular tinha o seu candidato próprio, Leonardo Pérez, o Léo, fez um trabalho excepcional, gigante, inclusive foi um gigante na campanha. No segundo turno, a Unidade Popular resolveu apoiar Lula,
mas não quer dizer que o voto a Lula seja um apoio incondicional, fechar os olhos com relação às necessidades de uma discussão profunda no nosso país. De forma alguma, em absoluto, né? A convergência com Lula ela tem limite, né? E ela existiu principalmente do ponto de vista das eleições de 2022 para derrotar Bolsonaro. Essa foi a principal razão, né? Longe da gente dizer que Lula é nosso inimigo político, não é. Mas nós somos do Partido Unidade Popular. Lula não nos representa do ponto de vista político, porque nós temos um programa político, né, aprovado, inclusive, que está lá registrado no TSE, e nós perseguimos esse programa. Que é um programa, sim, que de fato propõe transformações que influenciariam na qualidade de vida do nosso povo, né? O governo Lula é um avanço quando a gente compara com, por exemplo, o corrupto, o incompetente ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas nós não temos afinidade programática com o governo Lula, não temos. Somos sim uma oposição ao governo Lula, mas a gente precisa, Josival, dizer que é oposição ao governo Lula, deixar muito bem delineado didaticamente que oposição é essa. É uma oposição porque o governo Lula é um governo do sistema que não funciona para resolver os problemas da vida, né, do povo, é a manutenção do sistema, certo? Com isso, a gente não pode dar margem, né, para que o espectro político mais nocivo ao povo brasileiro ganhe fôlego. Ao dizer que somos oposição a Lula, nós somos terminantemente contra, e mais oposição ainda, ao retrocesso que vivenciamos há pouco tempo. 4 anos de retrocesso. Emanuel, o Jornal A Verdade desse mês destacou a matéria mostrando que o Brasil é um dos países na América Latina que tem o menor salário da América Latina, mesmo que agora tenha uma discussão para aumentar o salário de 1.302 para 1.320. O que é que significa esse salário, Emanuel, para milhões e milhões de trabalhadores que têm como referência o salário mínimo, já que vamos ter agora o Dia Internacional dos Trabalhadores? Quase 70% dos trabalhadores brasileiros recebem um salário mínimo. Quase 70%. E 60% dos beneficiários do INSS recebem um salário mínimo, 60%. Que salário é esse? 1.302, que vai para 1.320. Quando, né, o DIESE, né, que é um departamento conceituado, né, intersindical de estatísticas e estudos socioeconômicos, ele diz que hoje o salário mínimo necessário para uma vida, vou enfatizar, minimamente digna, não é um luxo, uma vida minimamente digna. O salário seria de R$ 6.575, certo? E o que é uma vida digna? É o que a própria Constituição Federal diz. A Constituição, a lei mais forte que nós temos no nosso país, diz que o salário mínimo deve atender às demandas mínimas que proporcionem dignidade humana. Moradia, alimentação, lazer, vestuário, previdência, né? Enfim, aquilo que é imprescindível a uma vida que a gente chama de vida digna, né? Então, 6.575 seria o ideal para o salário mínimo proporcionar, né, essa vida minimamente digna. E nós temos essa realidade brasileira. Emanuel, agora, hoje pela manhã, nós já estivemos lá conversando com trabalhadores, que são aqueles trabalhadores que o Marx caracterizava que já está na margem ali, se tornando lumpen proletário, que é aquele que vive, inclusive tem entrevista aqui do Francisco Barbosa, inclusive muito corajoso a entrevista, dizendo que alguns trabalhadores daquele lá se alimentam do próprio lixão, ou seja, comem lá mesmo resto de comida. E ele diz isso aqui na sua entrevista. Esse lixão da cidade de Patos, mano, a Unidade Popular já tem uma visão sobre o que isso significa aqui para a cidade de Patos? Olha, Josivan, grosso modo isso significa, você resumiu bem, né, o lumpen proletariado, é a exploração da pessoa humana, do homem, da mulher, né, desempregados que precisam de, enfim, dignidade para viver nessa vida, né? E Patos, aqui bem pertinho da gente, a gente vislumbra isso. E essa questão do lixão na cidade é uma questão extremamente polêmica, porque eu acho que isso vem com essa ênfase toda na nossa cidade, acho que desde 2011, 2012, né? Quando uma licitação de um contrato de 38 milhões de reais foi cancelada pelo judiciário, né? Essa licitação que prometia trazer o aterro sanitário foi cancelada porque ela estava cheia de vícios, vícios formais, jurídicos. E uma ação popular impetrada por uma pessoa, eu acho que ele é até professor, né, conseguiu uma decisão favorável, procedente no judiciário para cancelar. E aí depois ficaram tentando, não conseguiram, porque parece que não conseguiam fazer do jeito que queriam, porque do jeito que queria não podia. Aí ficou, entra ano, sai ano.
Ministério Público chamou para a mesa, fizeram termo de ajustamento de conduta. Recentemente, eu acho que ano passado, um acordo de não persecução penal, né, estipulando prazo para cumprir, não cumpriram no prazo. Então, é um município que tem hoje uma gestão, né, que já governou várias vezes o município de Patos, e é uma gestão privilegiada do ponto de vista do poder, da estrutura, das condições de promover política pública. Porque você tem um prefeito da cidade, você tem um filho que é deputado federal poderosíssimo, né? Foi muito influente, inclusive a nível nacional mesmo. Convidado agora para ser vice-presidente nacional do partido, que ele dirige hoje na Paraíba, né? Aí você tem um governador do estado aliado, você tem uma presidência da República eternamente aliada, porque Bolsonaro foi aliado, mas Dilma também foi, Temer foi, a Lula vai ser, então é uma condição... A deputada Francisca Mota, eleita agora deputada estadual, uma Câmara de 17 tem 15, tem 14, deve ter uns 14 na base, então falta o quê, afinal? Porque é um problema grave, né? Um problema ambiental, é um problema social e laboral para aqueles trabalhadores que estão lá reciclando, né? Enfim, é um problema muito grave do ponto de vista do meio ambiente, né? Dos trabalhadores que precisam do emprego, da questão visual, recurso, reciclagem, enfim. E parece ser uma questão que não é resolvida, né? Que sem solução, infelizmente. Emanuel, nós estamos vivendo um momento, por exemplo, em João Pessoa, alguns movimentos sindicais, sociais, partidos políticos vão fazer uma festa do trabalhador. Aqui na cidade de Patos ainda há uma fragilidade muito grande para se formar aqui na cidade de Patos, de fato, uma política que eu diria mais de acordo com a própria esquerda, de organização, de formação política e tal. Como é que aqui na cidade de Patos as pessoas já podem se chegar para a Unidade Popular para fazer uma discussão sobre o que é de fato a esquerda e entrar num partido que de fato tem uma linha programática que aponta o caminho para tirar a sociedade, tirar os trabalhadores dessa crise? Como é que a Unidade Popular tem convocado esses trabalhadores? A gente se coloca sempre à disposição, Josvan, por meio de uma vida partidária que a gente chama de vida orgânica. É aquela vida que tem reuniões, que acontecem reuniões constantes, semanalmente, seja de direção, seja de um núcleo mais amplo. A gente vai programar plenárias temáticas, já fizemos algumas, voltaremos a fazer essas plenárias. Então a gente percebe que é uma disputa pela consciência social a todo momento, porque o meio no qual a gente vive, a sociedade, né, que é o meio do consumismo mesmo, né, o meio da aparência, do rentismo, ele é um meio muito forte, e as pessoas são recrutadas e são influenciadas a todo momento para esse meio. Né? Quando não, né, são exploradas o tempo todo para sobreviver. Né? A gente, por exemplo, olhando aqui para os comerciários de Patos, né, os comerciários passam o dia todo no comércio trabalhando, né, para chegar em casa de noite cansado, para receber um salário e sobreviver de forma apertada no seu orçamento. Então, como é que uma pessoa dessa vai se organizar? Então, é uma disputa muito, muito desleal. Né? Agora, a gente precisa ser muito enérgico nesse sentido, porque essas pessoas que estão em condições de exploração, condições de... não há dignidade que elas mereciam, elas precisam, elas próprias, se organizarem para que isso seja transformado. E essa transformação, ela acontece na prática. Né? A questão, por exemplo, para citar os servidores municipais, eles têm, apesar das dificuldades e das negativas da gestão, mas eles têm, ao longo dos últimos anos, adquirido diversas conquistas, graças a uma organização coletiva, por meio do sindicato, e alguns avanços que só a organização e a luta conseguem proporcionar. Então, essas pessoas que estão em situação de dificuldade, elas precisam debater política. Né? Por isso que a gente está falando, por diversos outros motivos, pelo lixão da cidade de Patos, né? Pelas obras, pelas ruas esburacadas, são diversos motivos, problemas que a política tem que resolver. E a política só resolve se houver força política para isso, se houver estímulo, se houver, de certa forma, um embate político. Né? Então, a Unidade Popular se coloca à disposição, Josué, exatamente, porque ela se propõe a ser instrumento, né, de conscientização coletiva, de estímulo à organização coletiva e de luta. Porque se não lutar, se não houver organização e luta política, não há conquista. Emanuel, fazer política com P maiúsculo do jeito que a Unidade Popular tem feito, inclusive com sacrifícios, né? Porque há um sacrifício muito grande. A Unidade Popular foi o último partido registrado no Brasil, com mais de 1.200.000 assinaturas coletadas por todo o Brasil. Também tem
esse esforço muito grande. O ano que vem, um ano eleitoral, né? Eleições para vereador, para prefeito em todo o nosso país. E aqui na cidade de Patos já começa a vera barganha política. Você uma vez colocou aqui, eu concordo plenamente, que começa o balcão de negócios, não é? Com a Unidade Popular já tem uma possível visão do que será 2024? Temos sim, né? A gente vislumbra pelas movimentações que já acontecem, né? Uma continuidade desse chamado balcão de negócios aí. A gente, por exemplo, vê alguns ensaios de partidos ou de pessoas que articulam partidos, né? No sentido de dizer, ó, o partido está aberto para candidatura. Você que tem interesse em se candidatar, venha para cá para uma reunião nossa para se candidatar, para saber como é que funciona, né? E aí, de repente, ó, tem um partido X, tem um partido Y. Na nossa cabeça, isso é uma confusão extraordinária. Porque como é que funciona isso? Porque, veja, partido pra gente é uma coisa muito definida. É parte, é lado, é ideia, ideologia, sabe, Osman? Então, pra gente convidar uma pessoa pro partido Unidade Popular, por exemplo, o nosso primeiro critério é a afinidade política, ideológica. O que é que você pensa sobre a sociedade, minimamente, né? Não penso nada, eu não conheço. Pronto, vamos sentar aqui. Eu vou apresentar para você o que a gente pensa sobre política enquanto Unidade Popular. Se você concordar com isso, a gente pode avançar. Se não, tudo bem. Um abraço e seguimos. Agora, né, a gente já percebe uma movimentação, né, como se fosse um leilão, né? Um leilão, assim, uma coisa muito, muito deprimente mesmo. A gente pode usar essa palavra, deprimente, né, do ponto de vista da política, porque a política, acabei de dizer aqui, que a política é um instrumento que vai resolver diversos problemas sociais, né? Aí como é que você vai pegar esse instrumento poderosíssimo, essencial para a vida do povo, né, e fazer barganha, fazer leilão, né? Toma lá da cá. Então, infelizmente, é o que acontece na cidade de Patos, a gente percebe isso, e a gente já vê ensaio nesse sentido. E nós temos, inclusive, dificuldade de eleição na cidade de Patos, porque a gente muitas vezes não consegue nem preencher uma chapa completa, porque não tem nomes que tenham, que absorvam o nosso programa, que tenham afinidade ideológica. A gente não quer só volume numa chapa, porque isso conta numa eleição proporcional, né? Quanto mais candidato, mais chance de eleição. Sim, sim. Principalmente se os nomes for bom de voto, tem essa ideia, né? Bom de voto. Nosso caso é diferente, porque quando a gente se frustra, entre aspas, né? Do ponto de vista de não eleger alguém, no outro dia a nossa política continua, José. Ela continua porque é uma política programática e ideológica. Diferentemente das pessoas que somem e voltam depois de 4 anos para fazer isso. Estou de volta. Exatamente. Estou de volta em outro partido, de outro jeito, de outra forma, defendendo outras coisas. A gente repudia isso e vai se posicionar sobre isso. É muito importante. Emanuel, já são 5 horas e 46 minutos. Volto ao início da nossa conversa aqui. Segunda-feira, Dia Internacional dos Trabalhadores. Para a gente que tem consciência política, tem consciência social, faz movimento de esquerda, sabe das mazelas sociais, sabe que a sociedade tem que evoluir. Qual a mensagem da Unidade Popular para os trabalhadores que estão nos ouvindo aqui agora na região de Patos e até mais longe, porque tem gente aqui de vários locais de outros países nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores? Dizer primeiro que esse dia é um dia internacional, né, comemorado de forma internacional. E não é um dia qualquer, porque ele foi forjado, ele foi criado exatamente nessa arena política da luta, né? Porque, historicamente, a origem desse dia tem fatos ocorridos em Chicago, Estados Unidos, né? Onde trabalhadores bastante explorados do ponto de vista, principalmente, das jornadas de trabalho extenuantes, 12, 14, 16 horas por dia de trabalho, esses trabalhadores se organizaram, né, e exigiram a jornada de trabalho de 8 horas. Então aquele movimento se expandiu, tomou corpo lá em Chicago, mas também em outras regiões. Em Paris, por exemplo, é onde foi definido o 1º de maio, né, lá no Congresso de Operários, lá em Paris, né? E essa definição se deu de forma política, né, através da organização dos trabalhadores, como disse, né, lutando para que a jornada de trabalho fosse reduzida. Então é um dia muito especial exatamente por isso, né? E nós, da Unidade Popular, não podemos deixar passar em branco esse dia aqui na cidade de Patos e fazemos essa singela homenagem, né, e convocamos os trabalhadores e trabalhadoras para tomarem conhecimento sobre esse dia, leiam, né, se debrucem sobre isso, entendam a importância desse dia, né, a importância de haver uma organização
generalizada no 1º de maio, para que a gente não permita, né, que essa simbologia ela acabe, ela se perca. Então, a convocação é para que a gente tome cada vez mais ciência da importância desse dia, se organize, porque, como disse, esse dia foi criado exatamente a partir da organização coletiva de trabalhadores que lutaram por direitos, né? E a gente, portanto, considera um dos dias mais importantes para os trabalhadores e trabalhadoras de todo mundo. Então, viva o 1º de maio. Quem tem consciência política, de fato, sabe o significativo que é 1º de maio. Emanuel, deixa os microfones para suas considerações finais. Agradeço por ser presidente da Unidade Popular, Diretório Municipal. Me orgulho de ter você como presidente, me orgulho de que eu também faço parte da Unidade Popular, e nós convidamos outros trabalhadores que queiram conhecer para fazer esse contato conosco. Só gratidão a esse programa Polêmica, a você, Josvan, ao Mário, ao Zé Maria, ao Jota, né, que nos recebem tão bem por aqui. Esse programa que é essencial, né, porque ele de fato é uma arena, né, uma arena à disposição das ideias da sociedade patoense, né, e ele é imprescindível para que a gente tenha uma democracia melhor exercida aqui no nosso município. Então, parabéns ao Polêmica, agradeço, e a Unidade Popular estará sempre à disposição para dialogar com os patoenses. Um abraço. Agradecer aqui ao Emanuel Escarião, que é presidente da Unidade Popular, Diretório Municipal de Patos. José Maria, toca